Atualmente, cerca de 16 mil alunos estão matriculados só nos cursos de graduação da UEPB. Se contarmos com os alunos de pós-graduação, esse número sobe para cerca de 20 mil. A cada ano, muitas histórias cruzam os corredores da universidade e cada uma leva para a sua vida e para a sociedade experiências e aprendizados que ultrapassam as salas de aula. A cada aluno formado, uma ideia, um projeto, uma produção ou um livro, um novo olhar para o mundo. Esther Vasconcelos foi aluna do curso de jornalismo da UEPB e fechou o ciclo universitário com a produção de um livro. Ilustrar momentos com as lentes já faz parte do cotidiano de Esther, mas foi durante a pandemia que ela se aventurou a mostrar um pouco da crise sanitária mundial, tendo como enfoque a cidade de Campina Grande. Os registros estão no livro Memórias de uma Pandemia, onde a fotógrafa e jornalista contou um pouco sobre a experiência de documentar por meio de fotografias os acontecimentos marcantes envolvendo o período pandêmico. Eu acho que o momento mais marcante que teve nessa cobertura da pandemia foi quando eu entrei na UTI do Pedro I. E eu lembro que antes de entrar no hospital, eu cheguei cedo, cheguei uns 40 minutos antes, e eu estava aguardando o doutor, o médico, que seria o responsável para que eu pudesse entrar na UTI. E eu, com o coração muito agitado, muito nervosa, pedi a Deus em oração para que não levasse ninguém daquele lugar enquanto eu estivesse ali. Principalmente porque eu não sabia se eu ia ter estrutura, sabe? Eu tinha perdido uma pessoa que eu admirava muito, principalmente no jornalismo, o pastor João Gomes, pela Covid, e eu não sabia se eu teria estrutura. E a gente estava entrando na UTI. Era casos de pessoas que estavam ali esperando um sopro de vida, literalmente, né? E quando eu entrei na UTI, eu entrei com o coração mais tranquilo. E foi nesse momento onde eu vi a dedicação dos médicos ali. Você quando imagina uma UTI, você imagina um ambiente frio, um ambiente sem vida, mas era totalmente o contrário. Os médicos, eles chegavam de maca em maca, conversando com os pacientes, de leito em leito, conversando com os pacientes, dando bom dia, perguntando como estava, falando que queria que eles acordassem para o aniversário da filha. Era uma coisa assim, tão diferente. Eles chegavam a comentar futebol com os pacientes. E era uma coisa que pra gente é meio que irracional no momento, nós que somos leigos, né? Porque eram pessoas que estavam ali entubadas. Elas não tinham consciência. Mas aquilo era importante para os médicos. Era importante para que ele estimulasse, né, a audição do paciente, estimulasse ali para que ele soubesse que estava sendo bem cuidado. E foi um desses momentos em que um médico começou a conversar com o paciente, que um dos pacientes apertou a mão do doutor. Ele estava deitado no leito, o doutor falou com ele, né, deu bom dia, perguntou se ele estava ouvindo o doutor. E a mão, normalmente no leito, ela fica jogada. E quando o doutor perguntou, esse homem apertou assim, fechou a mão na mão do doutor. E foi quando o doutor olhou para mim, com os olhos arregalados, assim, fez. Ele apertou a minha mão. Nesse momento, eu não sabia o que fazer, além de tirar foto. Eu tirei a foto do momento em que o doutor arregalou os olhos, eu tirei a foto do momento que o paciente apertou a mão do doutor. Isso, para mim, foi aquela esperança, sabe? Que alimentou a esperança no meu coração. Eu tinha pedido a Deus para não ver morte e eu vi vida. Eu vi a vida voltando, né, ao corpo, e foi realmente muito marcante. Essa para mim foi a experiência que valeu por todas. Foi realmente enxergar uma luz de esperança num momento tão sombrio. Esther contou história através de imagens e relatos, com um olhar que observa o extraordinário no cotidiano. Cotidiano esse que já não era mais tão comum assim. Acredito que o isolamento fez a gente enxergar o nosso cotidiano de uma forma diferente. De enxergar o ordinário das coisas e ver que existe uma importância. As pessoas estavam sentindo falta de ir na padaria. Estavam sentindo falta de ir, enfim, de pelo menos de olhar a rua, de sair, para fazer as coisas mais simples, mais banais.
Eu acredito que o processo de você produzir fotojornalismo, ele é duro. Porque a pressa, a correria do dia a dia não faz a gente perceber a história, né? E existe história no nosso dia a dia. Existem momentos em que nós já consideramos normais, já consideramos corriqueiros, mas que fazem parte de um contexto histórico onde nós estamos envolvidos. E foi isso que me marcou e que eu espero, né, que é a mensagem que eu quero levar, é que a gente veja a história nos nossos dias, de saber que existe uma universidade estadual da Paraíba como ela existe hoje. Até os cachorros que estão na universidade, eles fazem parte da história da universidade. E às vezes a gente só percebe essa falta, essa história, a importância da história quando a gente tem a falta dela, quando ela se perde. Por exemplo, quando um parente querido morre, quando, enfim, alguma peça importante do nosso cotidiano, algo que era do ordinário da vida, ela se vai, ela se perde. Então é aí que a gente percebe a importância que ela tem, a importância da nossa história que aquilo tem. Então é justamente isso, é trazer essa importância para as coisas mais simples. A gente espera ver algo grandioso, viver coisas grandiosas. Nós costumamos prestar mais atenção naquilo que é imenso, mas é nas pequenas coisas, nos detalhes mais simples que a história acontece. Sem dúvida, os esforços da fotojornalista ultrapassaram os muros da universidade e também as barreiras do tempo, deixando para a história o registro de um momento tão difícil vivido por todos nós.